Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai me acompanhar nesse vídeo. E eu queria pedir a vocês algo inusitado, que se você realmente não se interessar por esse vídeo, pelo conteúdo, porque é exatamente esse que está aí no título, na capa, que você deixe o vídeo, porque eu confesso, o mais importante para mim foi deixar registrado essa homenagem à minha mãe, porque no dia 29 de outubro de 2020 ela faleceu, deixou um vazio enorme na minha vida, um sentimento também de culpa, um sentimento de momentos que poderiam ter sido aproveitados e foram perdidos. E como esse canal sempre foi muito importante para mim, independente de ter a sua função precípua de falar do Flamengo, eu realmente resolvi deixar registrado aqui nesse canal todo o sentimento que eu tenho pela minha mãe, toda a tristeza de não tê-la mais comigo. Então, eu sei que isso interessa muito mais a mim, talvez a minha família, do que propriamente a vocês. Então, fiquem à vontade para que vocês deixem o vídeo e me acompanhe, então, às 10h30, quando nós vamos ter a live raiz hoje. Nesse domingo, aliás, eu queria até dizer a vocês que espero que vocês estejam passando um final de semana muito bom, que aproveitem muito esse domingo, porque eu diria a vocês, se ainda tem as mães de vocês, que aproveitem bastante, porque faz uma falta danada, independente das malcriações que você tenha feito, independente das desatenções, dos erros, da falta de paciência. A verdade é essa, eu me arrependo muito disso. Sabe quando você passa perto da casa da sua mãe e você decide não entrar, porque você já sabe que a companheira vai reclamar de você, que a companheira vai prender a sua atenção, vai exigir a sua presença por mais tempo e você está apressado. Sabe aquele telefonema que você recebe? E eu me lembro muito disso, de preocupação. E a minha era assim, se chovia aqui no Rio de Janeiro e ela achava que a chuva era mais forte, ela imediatamente me ligava e eu, às vezes, não concedia. Aliás, na maior parte das vezes eu não concedia a atenção devida a ela naquele momento de preocupação. Eu fico pensando assim, por todas as vezes que chove muito, eu penso assim, caramba, quem me dera ter a minha mãe aqui para poder ligar para mim agora, preocupada porque caiu uma chuva mais forte. Então você aí, companheiro, eu espero muito que você esteja aproveitando esse domingo com a sua mãe, já seguindo o meu conselho, porque faz uma falta danada, viu? Faz uma falta enorme. Você pode ter certeza absoluta disso. Às vezes você que a tem todos os dias, você realmente não percebe isso, mas é algo colossal. Colossal. E esses pequenos momentos fazem uma falta danada, portanto você tem que aproveitar muito a sua velhinha aí, ou a sua novinha, porque com certeza, meu amigo, você veio da barriguinha dela e ela te conhece muito mais do que você imagina. Ela é a pessoa mais importante da tua vida. Então, esse vídeo aí é muito mais uma homenagem à minha mãe, que eu queria deixar registrado aqui e aqui nesse canal mesmo, porque eu vou falar uma coisa para vocês e aí eu tenho que lhes agradecer muito. Vocês nem imaginam o quanto vocês foram importantes para mim nos momentos de angústia que eu tinha quando ela estava internada. Ela, depois que a minha avó faleceu, minha mãe era uma mulher bonita. A minha mãe me deu alguns problemas, inclusive, porque os meus amigos às vezes olhavam de maneira mais insinuosa e eu ficava muito irritado com isso. Ainda me lembro de uma vez, acho que eu já até contei para vocês, eu estava numa esquina de uma rua e
a minha mãe veio subindo assim, com um vestido verde. Minha mãe era boa, era bonita, e um companheiro que não tinha reconhecido a minha mãe, que estava sentado, acabou por dizer que a minha mãe era boa para Carvalho, assim, de uma maneira mais jocosa. E eu acho que o companheiro até hoje não sabe por que ele foi atropelado por um trem ali. Isso aconteceu inúmeras vezes. Então, eu até botei a foto dela mais nova ali junto comigo, porque eu tenho certeza que ela não gostaria mesmo de que eu pusesse a foto dela já velhinha, mas era uma velhinha bonitinha, era uma velhinha arrumada, mas que infelizmente, depois da morte da minha avó, e essa daí eu me conformei, também era muito querida para mim, mas já estava com 90 e tantos anos, foi em 2013, parece que ela, realmente a minha mãe desistiu da vida, desistiu de se cuidar, entrou num processo de depressão muito grande que ela própria não reconhecia. Às vezes ela até se medicava com a recomendação do médico da família, mas ela não queria se tratar, e eu já imaginava que isso pudesse acontecer, por quantas vezes eu saí da casa dela, do Miguelão, e sabendo realmente que ela tinha que ir ao médico, sabendo que ela realmente tinha que se tratar, mas ela vivia ali medindo a pressão, vivia ali com dor, assim, nas articulações. Ela não queria, ela tinha até os recursos, mas ela não queria. E eu saía dali irritado pra caramba. Eu ligava até para a mãe da minha filha, para ela ligar para ela, para poder insistir, ligava para o meu irmão também, mas ninguém convencia a companheira de que ela tinha que se tratar. Até que teve um dia que ela já estava entrando dentro de casa, estava no quintal, já estava entrando ali para fechar a porta. Infelizmente ela acabou caindo, e quando ela caiu, ela quebrou o fêmur. Eu fui para lá, ainda me lembro da ambulância indo buscá-la. E ela assim, um pouco assustada, eu falei para ela assim, quando ela estava entrando na ambulância, eu falei para ela assim: olha, a senhora pode ter certeza absoluta que era uma época de pandemia, então você não podia chegar perto dentro do hospital, horrível, horrível. Você não conseguia chegar perto. E aí eu falei para ela: olha, não se assusta, porque em qualquer momento que a senhora estiver ali, independente das malcriações que eu tenha feito, independente das dificuldades que eu acabei criando, eu falei para ela: olha, a senhora pode ter certeza que quando a senhora abrir os olhos aí no hospital e se sentir sozinha, a senhora pode ter certeza absoluta que eu vou estar pensando na senhora 24 horas por dia. Eu fiz tudo que eu pude fazer para salvar a companheira, mas realmente não deu o que eu pude fazer. Eu me culpo muito por isso também, mas isso aí é um outro detalhe. Então ela caiu, eu falei isso para ela, ela entrou na ambulância, eu nunca mais vi a minha mãe. Eu só falei com ela 3 vezes pelo telefone depois. Não dava para entrar, enfim. Foi uma situação ruim. Depois ela acabou tendo, antes de operar, ela teve um AVC. Isso aí já era uma coisa óbvia, né? Porque ela não cuidava da pressão, então ficava tomando remédio só, e teve um AVC. E aí depois mergulhou, já foi no CTI, teve que mergulhar ali no processo de infecção generalizada, que acabou levando a minha mãe ao óbito. Então, a companheira faleceu. Estou gravando esse vídeo até de maneira descoordenada, né? Normalmente eu tenho início, meio e fim planejados, mas eu assim não consigo fazer isso no vídeo de hoje. Então a companheira foi embora. Eu ia todos os dias lá na porta do hospital, eu e meu irmão, e até que teve um dia que eu fui lá na porta do hospital,
às 7h30 da noite, do dia 29 de outubro de 2020, e eu estava ali na porta. E eu deixei o hospital, fui embora. Quando eu peguei a ponte Rio-Niterói, eu recebi aquilo que eu realmente não queria receber, porque você recebe uma ligação e a pessoa do outro lado, que naturalmente deve ser uma psicóloga, alguém, ela fala que de uma forma diferente para você ir lá, porque eles precisam conversar com você e você já sabe o que aconteceu. Bem preparado e tal. E não fui eu que recebi esse telefonema, foi o meu irmão que recebeu, porque era o telefone dele que estava lá. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu falei, cara, ó, você põe o seu telefone aí. E aí eu tinha falado com o meu irmão, falei para ele que estava lá no hospital. Ele falou que ia passar depois também, sem a possibilidade de vê-la. E o companheiro depois, meu irmão, me ligou, eu estava na ponte. E eu vou falar uma coisa para vocês, ele me deu a notícia, eu estava na ponte Rio-Niterói, porque quando eu tinha acabado de falar, quando ele ligou de novo, eu falei, Fernando, tu tá aí ainda no hospital? Eu já percebi que a notícia era pior, ainda que eu já imaginava que isso fosse acontecer. Aí, companheiro, você que está ao lado da tua mãe aí, eu vou te falar uma coisa, abraça ela, viu? Porque pela sequência, pela ordem natural das coisas, você vai passar por isso. E quando tu passar, cara, quando tu passar, vai aparecer ali, cara, sabe, um monte de cenas na tua vida onde realmente você poderia ter aproveitado, sabe? E você não aproveitou, principalmente no final. Meus pais, naquela pandemia, já idosos, eu os vi assim do muro, porque eu não subia, não entrava dentro da casa, eu via do muro. Do muro, eles ficavam no muro, assim. E o meu irmão até, depois eu soube, entrava escondido, ficava longe deles, mas o Miguelão, eu imaginava que não fosse acontecer, porque o Miguelão é muito forte, o Miguelão cuida da saúde. Mas a minha mãe, eu sabia que podia acontecer alguma coisa. E ainda falava para ela, não cai, não cai. E a companheira acabou caindo exatamente no mesmo lugar onde a minha avó caiu em 2006, só que a minha avó só foi embora em 93, porque aquela bicha era muito forte. Então você que está aí, você abraça aí de sua mãe, companheiro, porque olha, pô, faz uma falta danada. Eu, por exemplo, tenho um monte de coisas para pegar lá, mas eu não consigo entrar. Nunca mais fui lá no cemitério e nem vou, porque é uma dor assim absurda que me fez até perder a fé, sabe? Porque quando ela estava no hospital, eu ia todos os dias na igreja que ela ia, todos os dias. Todos os dias antes de passar, eu assistia a missa lá das 18 horas e eu acabei perdendo a fé. Então, que é uma coisa muito ruim, que não deveria acontecer. Então, mesmo sem coordenação, eu queria, sei que você não tem nada com isso, mas deixar registrado aqui, porque agradecendo a vocês, vocês não sabem como vocês foram importantes e continuam sendo ainda, porque a hora sempre foi a de muita alegria, de transmissão de energia, e é assim, hoje de noite vai ser assim, mas cada um tem os seus problemas também, as suas tristezas. Eu sempre fiz questão de ser muito espontâneo, sabe, com vocês. Se eu tiver que ficar com raiva, eu fico. Se eu tiver que estar rindo, eu rio. Se eu tiver que falar o que eu tiver que falar, eu vou falar. Porque eu sempre procurei ser eu mesmo e sem nenhuma estratégia, completamente desprovido de estratégia. E, companheiro, eu vou te falar uma coisa. Problema pior do que esse aí é difícil de ter, viu? Então, às vezes você está numa discussão de trânsito, você briga por alguma coisa irrelevante no trabalho, mas você não sabe exatamente o problema que é uma coisa dessas, viu? Esse sim é um problema. Então, eu queria deixar registrado aqui para minha mãe a falta que ela faz. Queria pedir desculpas a ela também
todas as coisas que lhe preocupei, que acabei não dando atenção, malcriações, algumas coisas até mais graves, assim, sob o ponto de vista do nervosismo da hora, e dizer o quanto eu lamento por todas as vezes que ela acabou clamando mais atenção e eu não pude dar, principalmente nos telefonemas. Eu ficava assim com muita pressa para poder desligar, eu não tinha muita paciência. Quem me dera, quem me dera que a companheira estivesse aqui do meu lado agora para, pelo meu julgamento anterior, me perturbar. Então abraça a tua mãe aí, cara, porque a tua mãe é o que você tem de mais importante, porque quando ela vai, você fica como um garotinho, sabe? Um garoto. Me lembro de 2 passagens dela comigo. Uma vez eu estava brincando numa excursão de colégio, nesse mesmo dia, e eu acabei me perdendo, e eu olhei para o lado, não via ninguém, via muita gente, não via ninguém. Só que a minha mãe estava me olhando e veio lá me salvar. A outra, eu subi naquele brinquedo de escalar e eu não conseguia descer, eu também estava desesperado. A companheira foi lá e me tirou dali. Eu era bem neném, bem criança. Só que agora ela não está aqui para fazer isso. Então, quando você tem um problema, ela não está aqui para fazer isso. É triste, vou te falar. É triste. Então, abraça a tua mãe aí, é o mínimo que eu posso te dizer. Abraça mesmo, cara. Abraça, porque é duro pra caramba. Então, fique registrado aí. Eu não sei onde a minha mãe tá. Eu, sinceramente, não acredito nessas coisas. Eu respeito, mas eu não acredito que tá em lugar melhor. Eu sei que eu vi a minha mãe sendo sepultada e nunca mais eu vi. Então, não sei onde é que ela tá, mas se por acaso ela tiver, que ela esteja bem, porque apesar de brava, de chata pra carvalho, ela sempre foi uma pessoa maravilhosa. Muito. Para todo mundo que o cercava. Era chata, mas ela era uma pessoa maravilhosa. Então, até mais tarde, 10h30. Abraça tua mãe aí, companheiro, porque é duro. Saudações rubro-negras.